Você já se questionou por que parece que a pobreza e as doenças nunca deixam sua casa? Será que algo tão simples quanto a purificação espiritual da entrada do seu lar pode realmente transformar a sua vida? Em Deuteronômio 28, versículo 6, a palavra afirma: serás abençoado na tua entrada e abençoado na tua saída, revelando que a bênção de Deus pode começar exatamente no limiar da sua residência. Essa promessa nos convida a perceber que nossos gestos físicos, alinhados com princípios espirituais, têm o poder de abrir portas para a cura e o cuidado divino. Hoje vamos nos aprofundar no significado espiritual de limpar a entrada da sua casa e como um gesto simbólico pode gerar um impacto verdadeiro no seu cotidiano. Iremos apresentar como colocar essa ideia em prática, indicando os procedimentos para ativar bênçãos escondidas. Está preparado para descobrir o que Deus tem reservado para você? Você já sentiu que, por mais que se esforce e ore, existe algo invisível que impede a bênção de alcançar plenamente o seu lar? Aquela constante sensação de peso, falta que não desaparece, ou enfermidades que surgem sem explicação aparente. Muitos crentes já passaram por isso. E se eu dissesse que há um princípio espiritual esquecido, que pode estar funcionando como uma barreira invisível em sua vida, algo quase desconhecido, porém com um poder enorme para abrir ou fechar as portas da sua casa para a presença de Deus. Portanto, é fundamental compreender essa realidade para permitir que a graça divina flua sem obstáculos. A Bíblia não fala apenas dos nossos corações como templos, mas também das nossas casas, como lugares onde habita a glória de Deus ou onde surge a oposição espiritual. A entrada da sua casa, esse espaço que parece pequeno e sem importância, pode estar funcionando como um ponto de acesso para a pobreza, a doença e a perturbação espiritual, caso não tenha sido consagrada conforme Deus ordena. Desde o livro de Gênesis, Deus deixou claro que os limiares têm um significado espiritual muito profundo. Em Êxodo 12, quando o povo de Israel se preparava para sair do Egito, Deus deu uma instrução muito específica. Marcar as ombreiras e os batentes das portas com o sangue do cordeiro não foi uma ação aleatória. Eles colocarão sangue nos dois lados da porta e no batente das casas em que comerem. Êxodo 12, verso 7. Aquele sangue não era apenas um sinal para o anjo da morte, mas uma declaração espiritual de pertencimento, uma marca de proteção, uma fronteira que o inimigo não poderia ultrapassar. Hoje, mesmo que não precisemos mais marcar nossos limiares com sangue físico, o princípio espiritual ainda continua. A entrada da sua residência é um limiar que pode ser consagrado ou contaminado. Pode ser um canal de bênçãos ou um ponto por onde entram opressões invisíveis. Muitas pessoas não entendem que o limiar representa o lugar de transição entre o exterior e o interior, entre o profano e o consagrado. Antigamente, ungiam-se as entradas das cidades e dos lares para proteger e santificar aquele espaço tão importante. Templos e até mesmo residências serviam para demarcar um espaço sagrado. A entrada representava muito mais do que um local físico. Era um sinal de autoridade espiritual. Se o portal estava sob uma maldição, tudo o que passasse por ele afetaria o lar inteiro. Porém, quando estava abençoado, cada passo trazia tranquilidade, saúde e prosperidade. Em Deuteronômio 28, versículo 6, encontramos uma promessa poderosa. Bendito serás ao entrar e bendito ao sair. Contudo, essa bênção não se ativa automaticamente, pois existem condições. Ela exige obediência, fé e uma postura espiritual ativa. Muitos fiéis pedem cura e provisão,
mas não percebem que existem portas abertas que deixam entrar aflições indesejadas. Não se trata de superstição, e sim de princípios encontrados na Bíblia. Permitir que o limiar da casa esteja marcado pelo descuido, pela bagunça ou pela contaminação espiritual transmite uma mensagem clara. Esse lugar não foi consagrado a Deus, e o inimigo sabe identificar os espaços que não contam com uma proteção espiritual. Não é por acaso que os conflitos pioram assim que entramos em casa, que sentimos um peso no ar ou que doenças voltam sem uma razão aparente. Há algo que precisa ser purificado e tornado sagrado. A história de José nos traz uma grande lição sobre a dedicação do território. Quando Deus concede a terra prometida, Ele não o faz apenas com palavras, mas por meio de ações concretas. Cada cidade tinha que ser conquistada, e cada lugar precisava ser santificado. Jericó, por exemplo, é um exemplo claro dessa necessidade de proteção e consagração do território para que a bênção possa permanecer. A primeira cidade conquistada foi completamente destruída, exceto a casa de Raquel, que foi marcada espiritualmente pela sua fé. De que forma foi marcada? Com um cordão escarlate pendurado na janela. Um sinal visível que representava uma decisão interior de se alinhar com Deus. Isso nos lembra que os sinais exteriores, quando feitos com obediência e fé, possuem um poder real no mundo espiritual. Atualmente, há pessoas que entenderam essa verdade e começaram a consagrar seus lares, iniciando justamente pela porta de entrada. Indivíduos que enfrentaram anos de dificuldades financeiras, presos em ciclos de dívidas ou enfermidades. Depois de orar, purificar e declarar a palavra de Deus à entrada de suas casas, presenciaram transformações verdadeiras. Não foi um ato mágico, mas sim fruto da obediência e da fé. José compartilhou que sua família passou anos em constante escassez. Sempre que parecia que iam superar a dificuldade, algo acontecia, como uma doença, um gasto imprevisto ou uma perda importante. Em um momento de oração, sentiu que Deus lhe dizia para consagrar a entrada da casa. A princípio, achou algo simbólico e sem importância, mas obedeceu. Ele limpou a porta com água, orou com autoridade e declarou as promessas presentes em Deuteronômio 28 e no Salmo 91. Desde então, não só experimentaram uma estabilidade financeira, como também uma atmosfera de paz que nunca tinham sentido antes. Não podemos esquecer que as lutas espirituais acontecem no invisível. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra disso claramente, com clareza, pois nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados, contra poderes, contra os governantes das trevas deste tempo. Essas influências podem afetar espaços físicos, principalmente se esses locais não forem consagrados a Deus. A porta da sua casa pode estar funcionando como uma entrada aberta para ataques espirituais, ou pode se transformar em uma fortaleza de bênção. A escolha está em suas mãos. O próprio Jesus usava imagens de portas e entradas em seus ensinamentos. Em João 10:9, declarou: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, e entrará e sairá e encontrará pastagem. Essa afirmação não fala somente de salvação eterna, mas também de um padrão espiritual. Entrar e sair por meio dele significa viver sob sua proteção e liderança. Assim como Jesus é nossa porta espiritual, cada porta física em nossas vidas precisa estar sob seu domínio. Isso inclui a porta principal do nosso lar. Alguns podem questionar se apenas orar é suficiente. Será que realmente é necessário agir de forma concreta, como lavar ou ungir a porta?
A resposta, segundo a Bíblia, é afirmativa. Muitas vezes Deus ordena ações materiais para simbolizar decisões espirituais. Em 2 Reis 2, Eliseu purifica as águas de uma cidade jogando sal na fonte. Não foi o sal que curou as águas, mas sim a obediência à ordem divina. Em João 9, Jesus cura um cego fazendo. Barro, misturado com saliva e aplicado nos olhos, não foi o que realmente curou, mas sim a fé despertada por uma ação simbólica. O que é material e o que é espiritual nunca estão desligados. Deus os une constantemente. Quando você decide lavar a porta de entrada da sua casa, não o faz por costume ou por um ritual sem sentido. Você realiza isso como um gesto profético. Usa a água que simboliza purificação, vida e renovação. Aplica esse líquido em um ponto fundamental da casa, declarando que tudo o que entrar ali deve estar em sintonia com a vontade divina, que a enfermidade não terá acesso, que a escassez não tem poder, que a presença de Deus é bem-vinda e que toda influência negativa deve ficar longe. Esta ação, combinada com oração e palavras de fé, transforma-se numa afirmação forte e verdadeira. Este lar pertence a Deus. É essencial que você faça isso com respeito, com propósito espiritual, orando com firmeza, citando as Escrituras e dedicando tempo para abençoar seu lar desde a porta de entrada. Pode usar versículos como o Salmo 91, versículo 11, que afirma: porque puseste o Senhor, que é a minha esperança, no Altíssimo por tua habitação. Não te sobrevirá mal, nem praga alguma chegará à tua casa. Ou ainda, Isaías, capítulo 26, versículo 20. Vai, meu povo, entra nos teus aposentos, fecha tuas portas atrás de ti. Esconde-te por um momento, até passar a fúria. Estes textos não são meras poesias, mas sim decretos espirituais. Diga-os com fé, acreditando no poder real que tem sobre sua residência. A porta de entrada ao seu lar é o ponto crucial para essa proteção. O ponto onde tudo tem início é exatamente ali. É o momento em que recebemos com carinho aqueles que amamos. Contudo, muitas vezes, sem perceber, também abrimos caminho para aquilo que rouba, destrói e causa sofrimento. Jesus afirmou em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão só chega para tirar, matar e destruir, enquanto ele veio para que tenhamos vida plena e em abundância. Essa prosperidade começa ao fecharmos todas as portas para o inimigo, inclusive o limiar físico do seu lar. Chegou a hora de exercer autoridade. Não podemos continuar agindo como se os detalhes não fossem relevantes. Se Deus deu orientações tão claras ao seu povo para marcar os batentes das portas no Egito, por que pensaríamos que esses aspectos perderam importância? A entrada da residência pode ser o ponto de partida para sua libertação, sua cura e seu crescimento. Isso não porque haja poder no concreto ou na água, mas porque ao decidir agir em obediência, a unção divina desce sobre suas atitudes. Este é o momento adequado para consagrar seu lar, desde a porta de entrada, para declarar que as bênçãos adentrarão e que toda maldição será repelida. Tome água como símbolo da palavra viva e purifique o limiar enquanto ora, enquanto profetiza, enquanto acredita, pois algo é ativado quando agimos com fé. O mundo espiritual responde, o ambiente se transforma, as correntes se quebram, e o que parecia impossível começa a se alinhar com a vontade de Deus. Jamais subestime o que parece insignificante. Deus nunca o faz. Um simples cordão carmesim salvou Raquel. Um pouco de sangue em uma porta salvou milhares de israelitas. Uma pedra lançada na funda de Davi derrubou um gigante.
E um gesto profético dentro do seu lar pode ser o começo de uma nova fase. Lavar a entrada da sua casa não representa apenas uma limpeza física. É uma estratégia de guerra espiritual. Uma afirmação de que seu lar será um local de bênçãos, não de sofrimento, um lugar de saúde, não de enfermidade, um território sagrado, não, um espaço de derrota. Você está preparado para marcar a entrada da sua vida com a presença divina? Pois o que você faz hoje em obediência pode escancarar a porta para a prosperidade. Quando falamos de purificação espiritual, a mente muitas vezes se perde em ideias abstratas, invisíveis, dissociadas de qualquer atitude concreta. Contudo, desde os primeiros capítulos da Bíblia, Deus mostra que o espiritual e o físico não são separados, mas sim profundamente conectados. Cada ato visível pode gerar uma consequência espiritual poderosa quando realizado com fé, submissão e compreensão. A limpeza do limiar de sua casa com água e oração não é uma superstição nem um ritual vazio. É uma demonstração concreta de um princípio espiritual eterno. Deus valoriza a obediência ativa. Não basta apenas desejar as bênçãos. Muitas vezes, é indispensável agir para abrir espaço ao que Ele deseja realizar. O Antigo Testamento está repleto de situações onde uma atitude física causou a intervenção divina. Quando o povo de Israel recebeu instruções detalhadas para construir o tabernáculo, onde cada elemento tinha um propósito específico e espiritual. Desde a escolha dos materiais até o posicionamento dos objetos, tudo era cuidadosamente planejado. O lavatório de bronze, por exemplo, ficava situado entre o altar e o lugar santo. E os sacerdotes deviam lavar as mãos e os pés antes de exercerem seu ministério diante de Deus. Essa purificação não era apenas uma questão de limpeza física, mas sim uma declaração profunda. Aquilo que está contaminado não pode se aproximar do que é sagrado. Em Êxodo 30, 19 a 21, está escrito: José e seus filhos lavarão as mãos e os pés nele. Quando entrarem na tenda da congregação, se lavarão com água para que não morram. Também quando chegarem perto do altar para ministrar. Essa instrução deixava claro que a pureza espiritual exigia um gesto concreto de purificação corporal. Era um sinal visível de que a santidade de Deus demanda preparação tanto externa quanto interna. Hoje, mesmo que o sacerdócio levítico não esteja mais vigente, somos chamados para sermos sacerdotes espirituais. 1 Pedro 2, 9 afirma: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Essa nova identidade traz uma responsabilidade: viver em santidade e manifestá-la em cada aspecto da existência. Portanto, ao lavar a entrada do seu lar, você não está executando uma tarefa insignificante. Você age como sacerdote do seu próprio ambiente, criando um local apropriado para que a glória de Deus se manifeste ali. A água usada, quando acompanhada de oração e da palavra divina, torna-se um instrumento poderoso para preparar o ambiente e o coração para a presença sagrada. Assim, cada gesto simples de limpeza pode se transformar em um ato de adoração e consagração plena. Transforma-se em símbolo da purificação que o Espírito Santo realiza no invisível. Existem pessoas que resistem a esse tipo de prática por considerarem apenas rituais sem sentido. No entanto, o próprio Jesus não desprezou manifestações simbólicas. Em João 13, ele lavou os pés dos seus discípulos. Poderia ter apenas falado sobre humildade e serviço, mas escolheu demonstrar por meio da ação. Pegou água, uma toalha e inclinou-se.
Quando Pedro opôs resistência, Jesus disse: "Se não te lavar, não terás parte comigo." João 13, versículo 8. Isso prova que há momentos em que a purificação física expressa uma verdade espiritual profunda que não pode ser ignorada. O gesto externo manifesta uma atitude interna. Do mesmo modo, ao lavar a entrada de sua casa, você não está apenas varrendo ou esfregando. Está estabelecendo um compromisso de limpeza. Está declarando: este lugar será dedicado a Deus. Cada gota de água que cai é uma afirmação de que a presença do Altíssimo será acolhida e que tudo o que possa sujar, atrapalhar ou impedir seu propósito será removido. A água por si só não tem poder, mas torna-se uma ferramenta espiritual quando usada em nome de Jesus e sob a autoridade da palavra. Em 2 Reis, capítulo 5, Naamã foi curado da lepra ao submergir 7 vezes nas águas do rio Jordão, conforme a instrução do profeta Eliseu. Ele poderia ter descartado essa recomendação por parecer simples ou contraditória, mas ao obedecer, o milagre aconteceu. O versículo diz no capítulo 14 que então ele desceu e mergulhou 7 vezes no rio Jordão, conforme a ordem do homem de Deus. E sua carne tornou-se como a de uma criança, ficando totalmente purificada. O milagre não ocorreu pelo poder do rio, mas pela obediência manifestada em uma ação concreta. Quando uma coisa é feita com fé, Deus a valoriza profundamente. Essa é a mesma essência espiritual por trás da barra do limiar. Não é a água em si, mas sim a sua fé expressa através da obediência. O livro aos Hebreus ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Contudo, esta fé não consiste em um sentimento passivo, e sim em uma força viva que se manifesta por meio de atitudes reais. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, afirma que a fé que não age é morta em si mesma. As obras não substituem a fé, mas sim provam sua autenticidade. Lavar a entrada da sua casa com oração não é uma ação vazia, mas sim uma manifestação clara da sua fé viva e obediente. Você está declarando para o mundo espiritual que o Rei dos Reis governa ali, que doença, pobreza e o inimigo não têm lugar naquele ambiente e que a paz de Deus habita naquele espaço. Quando o povo atravessou o Jordão para entrar na terra prometida, Deus pediu que juntassem 12 pedras do leito do rio para fazer uma sinalização. José, em capítulo 4, versículo 67, explicou que essas pedras seriam para servir de sinal para as gerações futuras. Quando os filhos perguntassem o significado daquele monumento, deveriam responder que as águas do Jordão foram divididas diante da arca do pacto do Senhor. Esse ato de colocar pedras visíveis era um memorial, uma lembrança concreta do poder e da fidelidade divina manifestada naquele momento. Recordação concreta de uma intervenção espiritual. Hoje, cada ato de purificação dedicado pode ser encarado como uma pedra espiritual que firma um novo acordo com Deus. Sua casa não é apenas um imóvel, é um altar. E todo altar precisa ser preparado. Quando Elias confrontou os profetas de Baal em 1 Reis 18, antes de suplicar aos céus, ele ajeitou o altar, colocou a lenha, organizou o sacrifício e somente depois orou, fazendo o fogo descer. Não podemos pedir fogo se não preparamos o altar. Lavar a entrada da sua casa faz parte dessa preparação. Esse gesto é uma forma de declarar: este altar está pronto. Este espaço foi purificado. Esta porta não será passagem para o caos, mas para a glória. Não é uma receita mágica, mas uma postura espiritual que reconhece o poder dos atos proféticos. Assim como Moisés levantou o cajado no Mar Vermelho, como os sacerdotes tocaram o chifre de carneiro em Jericó,
e o povo de Israel cercou a cidade por 7 dias. Todos esses foram gestos materiais carregados de fé que despertaram respostas sobrenaturais. Quando você decide consagrar a entrada da sua casa através de uma limpeza espiritual, está alinhando-se com o mesmo princípio. Você está atuando na dimensão onde o natural se rende ao sobrenatural. Na Bíblia, a água simboliza vida, purificação e restauração. Isaías 44, versículo 3, declara: porque eu derramarei água sobre o terreno seco e o rio que corre pela terra ressecada, derramarei meu espírito sobre a tua geração e concederei minha bênção aos teus descendentes. Essa promessa conecta a água ao espírito. Onde há água, surge a possibilidade de renovação. Ao unir a limpeza física à fé, pode haver um derramamento espiritual. Por isso, ao lavar a entrada da tua casa, estás afirmando que todo terreno árido se transformará em solo fértil, que tudo o que está impuro será purificado e que tudo o que estava estagnado começará a fluir. Há residências que, ao serem purificadas espiritualmente, tornam-se verdadeiros centros de paz, não por terem sua decoração alterada, mas porque o ambiente espiritual foi renovado. A limpeza física é um sinal, um ato visível que reflete uma decisão invisível. E é o invisível que sustenta o visível. Por isso, Jesus ensinou que quem constrói sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre a sua palavra, é capaz de resistir a qualquer tempestade. E parte dessa construção espiritual envolve estabelecer limites, definir territórios e exercer autoridade sobre o que é permitido ou rejeitado no lar. Lavar a entrada da tua casa com água consagrada e oração não é um gesto simples, mas um princípio eterno manifestado de maneira compreensível. É assumir o controle espiritual da porta principal do teu lar, por onde entram pessoas, ideias, objetos e palavras. É declarar que o teu lar será um lugar de bênção, de cura e provisão, onde nenhuma força estranha poderá cruzar o limite, porque estará sob proteção divina. Divina é a certeza de que sua família está amparada, desde a pedra inaugural do portal até o último cantinho do lar. Quando você compreende isso, começa a viver com maior consciência espiritual, protegendo o que deixa entrar, atentos ao que permite, orando com mais firmeza. Não é preciso levantar a voz ou recorrer a fórmulas vazias. Basta alinhar suas atitudes com a palavra divina. Purificar a entrada da casa com fé não é algo mágico, mas um ato de revelação. Trata-se de entender a ordem espiritual que Deus estabeleceu. É fundamental lembrar que o lar não é apenas o lugar onde você reside, mas o espaço onde o reino de Deus se manifesta. Sempre que a presença do seu reino aparece, o ambiente deve estar limpo, consagrado e preparado. Do mesmo modo que o Templo de Jerusalém não permitia impurezas em suas áreas, em seu lar deve haver uma atmosfera de pureza iniciando pela porta. Ao consagrar a entrada, você está abençoando tudo que há dentro. Você declara: este lar é uma terra sagrada. Esta família pertence a Deus. Esta passagem está selada com a paz que somente Ele pode oferecer. A limpeza física da entrada não é uma tarefa sem sentido, mas um instrumento espiritual para ativar bênçãos, afastar a opressão e estabelecer um novo nível de conexão com Deus que reside no meio do seu povo. Ao tomar essa atitude, você não está apenas limpando uma superfície, você purifica o ambiente, rompe ciclos negativos, cancela palavras de maldição, sopra vida sobre o que estava seco e convida o Espírito Santo a habitar ali. Como morador permanente, não apenas um visitante ocasional, a presença na casa é essencial e está diretamente ligada à limpeza. Onde existe limpeza, a essência se manifesta, e onde há essa essência,
reina a plenitude. Um limiar puro funciona como um convite aberto para que a glória de Deus se instale no lar. Quando essa glória adentra, tudo se transforma, pois nada permanece igual com sua habitação. Essa é a promessa e a conquista que se inicia com um gesto simples, porém carregado de fé. Existem ocasiões em que os sintomas aparecem sem uma causa evidente. A situação financeira estagna sem motivo aparente. Doenças parecem resistir a tratamentos. O ambiente do lar torna-se pesado sem uma razão clara. Embora o crente ore, jejue e clame, a opressão segue presente. Frequentemente, esses sinais não são mera coincidência ou desgaste diário. Podem refletir uma contaminação espiritual que entrou sem autorização por portas que deveriam estar fechadas. A palavra de Deus alerta para não negligenciar as estratégias do inimigo, cujo artifício mais eficiente é infiltrar-se discretamente, alojando-se em espaços que não foram consagrados. Desde o princípio, o adversário busca acesso legítimo para agir. Ele não pode invadir um lar espiritual fechado pela fé e obediência, mas pode entrar quando uma passagem é aberta, ainda que de forma inconsciente. Em Efésios 4, capítulo 27, está o claro conselho para não dar lugar ao inimigo. Essa advertência é fundamental para manter a proteção espiritual. O simbolismo é claro e direto. Existem ações, palavras, pensamentos e objetos que podem abrir espaço para influências negativas. Em muitos lares, essas portas de entrada estão justamente na soleira da porta, não porque o chão tem algum poder, mas porque simboliza a entrada legal e espiritual para o interior da casa. Quando permitimos a entrada da pobreza, não estamos falando apenas da falta de recursos financeiros, mas de uma mentalidade, uma corrente, uma atmosfera que esgota a provisão. A pobreza espiritual não surge na conta bancária, mas na desconexão com os princípios divinos que orientam a administração, a gratidão e a obediência. Malaquias capítulo 3, versículo 10, revela que as janelas do céu se abrem quando honramos Deus com o que Ele nos confiou. Porém, se houver desobediência ou maldição, as bênçãos serão retidas. O versículo 9 fala com contundência. Malditos sois com maldição, porque vós, toda a nação, me roubastes. Essa maldição nem sempre aparece de forma súbita e dramática. Muitas vezes, é uma seca gradual que se instala silenciosamente, quando se introduzem elementos contrários ao Espírito de Deus dentro do lar. Objetos dedicados a rituais obscuros, palavras lançadas em momentos de raiva, visitas que trazem atmosferas pesadas, criam um ambiente propício para doenças e escassez. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, o Senhor adverte: não trarás coisa abominável para dentro da tua casa, para que não te tornes anatema como ela. A advertência é clara. Preservar a santidade do lar é fundamental para evitar maldição e proteger a bênção divina. Você abominará e rejeitará, porque é algo proibido. Não há margem para dúvidas aqui. O que não está protegido pela bondade divina pode contaminar todo o ambiente ao redor. No plano espiritual, a desordem atrai as trevas. Onde falta vigilância, as sombras se infiltram. Por isso, Jesus ensinou em Mateus capítulo 12, versículo 45, que quando um espírito impuro sai de uma pessoa e volta para encontrar a casa limpa, porém vazia, traz consigo outros piores. O perigo não está apenas naquilo que sai, mas também no que é permitido entrar novamente. Isso vale tanto para o indivíduo quanto para o lugar em que ele vive. Uma casa pode parecer limpa em termos físicos,
mas estar aberta espiritualmente. Pode ter uma decoração impecável, todavia ser um território vulnerável se a porta para o inimigo não foi fechada com autoridade espiritual. As enfermidades muitas vezes têm raízes espirituais profundas. Em várias ocasiões, Jesus curou corpos e, simultaneamente, libertou almas. Em Marcos, capítulo 2, ao curar o paralítico, ele não apenas disse, levanta-te, mas afirmou que os pecados dele estavam perdoados. A origem do problema ia além do que se podia ver. Em Lucas, capítulo 13, versículo 11, Jesus encontra uma mulher encurvada há 18 anos. O texto revela que ela estava presa por um espírito de enfermidade, e ao repreendê-lo, a mulher foi curada e endireitada. Isso demonstra que o sofrimento físico pode estar vinculado a cadeias espirituais, as quais, por sua vez, podem estar relacionadas ao ambiente em que se vive. Um lar sem proteção espiritual se torna um local, o espaço onde o inimigo planta conflitos, enfermidades e estagnação. Não deve ser visto como um lugar para viver com medo, mas sim com sabedoria para discernir. É fundamental analisar o que permitimos entrar em nossas vidas. Existem lares marcados por discussões constantes, palavras negativas, acordos inconscientes com o medo, reclamações e falta de perdão. Tudo isso deixa uma marca espiritual que não desaparece apenas com o passar dos dias. É preciso limpar, declarar e fechar portas, pois assim como o Espírito Santo se manifesta onde reina a santidade, o adversário age onde encontra uma entrada autorizada. José, ao conduzir o povo rumo à terra prometida, enfrentou cidades protegidas por forças espirituais poderosas. A vitória em Jericó não aconteceu pela força humana, mas pela obediência precisa. O som das trombetas e as voltas em torno da cidade tinham um significado espiritual. Do mesmo modo, há casas cujas paredes estão fragilizadas espiritualmente, onde a autoridade na entrada não foi exercida e não se declarou que aquela residência pertence ao senhorio de Cristo. Limpar o limiar, orar com fé e ungir com convicção são ações que restauram essa muralha espiritual. Não é possível enfrentar pobreza e doença apenas pelo plano natural. O reino de Deus não é construído por estratégias humanas, mas por comando espiritual. Jesus disse em Mateus 16, 19: A ti darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Essas palavras nos revelam a importância da autoridade espiritual para manter a proteção em nossos lares e vidas. Na terra será atado nos céus, e tudo o que desatar na terra será desatado nos céus. Esta chave espiritual começa a agir desde o mais simples. É fundamental identificar quais portas estão abertas para o inimigo e fechá-las com a autoridade do nome de Jesus. Um limiar pode parecer limpo, sem pó, mas estar cheio de palavras ditas sem reflexão, gritos, acusações, críticas e reclamações constantes. As palavras não morrem, elas possuem poder. Provérbios diz que a morte e a vida estão na força da língua. O que se fala sobre uma casa impacta diretamente o ambiente espiritual dela. Se por muitos anos foram proferidas palavras negativas no mesmo lugar, é preciso limpá-lo, não só com água, mas também com a palavra. É indispensável declarar vida, bênção, saúde e prosperidade, conforme ensina o Salmo: Não morrerei, mas viverei para contar as obras do Senhor. A falta de discernimento pode fazer com que situações que impossibilitam o progresso se tornem normais. Um ambiente contaminado espiritualmente pode parecer comum, porém isso não indica que esteja correto.
No livro de Ageu, o povo pergunta: por que semeia muito e colhe pouco? Por que trabalha tanto e não vê frutos? A resposta divina é clara. Considerem os seus caminhos. É imprescindível examinar o terreno, observar o que foi tolerado, que práticas, hábitos, palavras ou alianças foram aceitos sem questionamento. Cada elemento que cruza o limiar, seja físico ou simbólico, traz consigo uma influência que pode afetar o destino daquele lugar. Portanto, estar atento ao que se permite entrar é o primeiro passo para assegurar a proteção espiritual e o crescimento saudável. Quando se limpa a entrada do lar, está se eliminando aquela influência negativa, rompendo com tudo que entrou sem a autorização do Espírito Santo. É uma afirmativa clara. Só entra ali o que traz tranquilidade, permanece aquilo que fortalece, habita somente o que exalta o Senhor. Essa atitude, apesar de simples, provoca uma mudança profunda na atmosfera espiritual da casa. Transforma o que se percebe, o que se sente, a experiência vivida. No Antigo Testamento, antes da Arca da Aliança ser levada a algum local, o ambiente era cuidadosamente preparado. Em 2 Samuel, capítulo 6, quando José decide transportar a arca para Jerusalém, ele para conferir os detalhes de como seria feita a movimentação. Quando realizada de modo incoerente, há consequências graves, até mesmo morte, mas realizada segundo a vontade divina, traz bênçãos. O versículo 11 conta: E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. A presença divina proporcionou prosperidade, porque o local estava preparado, o lar organizado, a atmosfera propícia. Assim também, ao consagrar a entrada do seu imóvel, você está permitindo que o ambiente seja adequado para que a presença de Deus não apenas visite, mas permaneça de forma constante. E onde ele está, o caos não tem espaço, a destruição não encontra lugar. Não existe sombra de enfermidade que resista à sua luz. Isaías capítulo 32, versículo 18, expressa com nitidez: Meu povo habitará em morada de paz, em quartos seguros e em recantos de descanso. Esse tipo de habitação não é fruto. Nada acontece por acaso. Tudo está relacionado à ordem espiritual, como portas fechadas ao inimigo e abertas para a glória de Deus. No reino espiritual, nada é neutro. Cada ambiente transmite uma mensagem. Uma casa pode exalar louvor ou rejeição, uma porta comunica algo, um limiar testemunha, ou está sob um pacto com a luz, ou um espaço onde as trevas atuam sem resistência. Por isso, a limpeza do limiar não é apenas uma questão de aparência, mas sim uma estratégia essencial. Faz parte da batalha espiritual que acontece nos momentos mais simples do dia a dia, na decisão de declarar quem governa aquele ambiente, no ato sincero de lavar, orar e afirmar que aquela casa pertence ao Senhor. A pobreza não se limita à falta de dinheiro. Ela representa a presença de limitações, medos e desesperança. A doença vai além da dor física. É a carga da alma que não encontra repouso. Quando permitimos que esses males entrem, estamos abrindo espaço para eles. Porém, ao purificar a entrada, ergue-se uma barreira. Estabelece-se uma linha espiritual que o inimigo não pode ultrapassar. Isso ativa uma atmosfera na qual o Espírito de Deus pode agir com liberdade total. O limiar é o ponto onde a restauração tem início, não por ser poderoso em si mesmo, mas porque ali se toma a decisão.
É nesse ponto que se determina quem entra e quem fica de fora, onde se diferencia o profano do sagrado. Quando esse limiar é purificado com água, fé, palavra e oração, ele se transforma em uma porta para o céu. Cada lugar preparado dessa forma torna-se um espaço onde o divino pode se manifestar plenamente, abrindo caminho para a bênção e a proteção. Essa prática espiritual é fundamental para manter a casa dentro do propósito divino, afastando o mal e convidando a presença de Deus para habitar entre nós com plenitude. Para Deus, este é um lugar de milagres. Onde há purificação espiritual, existe também liberdade. Onde reina a liberdade, encontra-se a plenitude. E onde há plenitude, não há espaço para o sofrimento nem para doenças. Pois a presença do Altíssimo preenche tudo. E quando ele chega, tudo o que não lhe pertence deve sair. Ao longo das Escrituras, a água possui um papel de inestimável valor espiritual. Ela não é apenas um recurso natural indispensável para a vida, mas também simboliza transformação, purificação e um novo começo. Seu poder ultrapassa a simples substância que corre em rios e fontes. A água representa a intervenção divina que limpa o que está contaminado, restaura o que foi danificado e sinaliza o início de uma nova fase entre Deus e seu povo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a água é o elemento escolhido por Deus para firmar pactos, julgar nações, abrir caminhos e testemunhar milagres. Entender a limpeza espiritual é impossível sem compreender o papel da água no próprio coração do plano divino. No princípio, quando a terra ainda era caos e trevas, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Descreve esta cena com exatidão. A terra estava desordem e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a extensão das águas. Antes mesmo da luz ser criada, a água já estava presente, aguardando a ordem divina para dar início à criação. Esta menção inicial não é casual. A água representa o ambiente onde Deus começa a moldar, a distinguir e a dar forma ao que antes era apenas confusão. Por isso, quando um fiel decide purificar a entrada de sua casa com água consagrada, não está realizando um simples ato simbólico. Está invocando o princípio criativo de Deus sobre seu espaço. Está proclamando que no lugar do caos haverá agora ordem. Onde havia escuridão surgirá luz, e onde existia opressão, a presença divina garantirá um novo recomeço. O poder da água como elemento espiritual se fortalece em várias narrativas. Durante o dilúvio, Deus não usou fogo ou vento, mas água para limpar a terra da corrupção. Gênesis relata que as fontes do grande abismo foram abertas e as comportas do céu derramaram chuva por 40 dias. No entanto, o propósito não foi apenas destruir, mas purificar. A família de Noé e tudo que estava na arca foram preservados como testemunho de uma humanidade que teria um novo início. Quando as águas finalmente baixaram, uma nova terra surgiu livre da contaminação que trouxe o julgamento. Isso mostra que a água não é só um meio de limpeza, mas um separador entre o antigo e o novo. Assim, aplicar água com fé na entrada do lar é uma afirmação de ruptura, é marcar o fim das opressões e o começo das bênçãos. Sempre que Deus chama alguém para se consagrar, a presença da água é fundamental e significativa. Em Êxodo 29, os sacerdotes precisavam ser lavados antes de iniciarem seu serviço. Não poderiam simplesmente vestir suas roupas sacerdotais. Antes disso, deveriam passar por uma purificação física, que simbolizava sua preparação interior.
Essa lavagem não era uma prática simbólica ou facultativa, mas uma exigência de Deus. O versículo 4 relata: farás que Arão e seus filhos se aproximem da porta do tabernáculo da congregação e os lavarás com água. O local da lavagem ficava na entrada, não dentro do tabernáculo, justamente onde se acessava o lugar sagrado. Deus ensinava que a pureza deve começar antes de entrar, que o limiar é o ponto onde a santidade precisa ser demonstrada. Isso também se aplica aos nossos lares. Não adianta apenas clamar por bênçãos. É necessário estabelecer o princípio da limpeza desde o acesso, no começo de tudo. Jesus escolheu a água como símbolo da transformação. Antes de iniciar seu ministério, foi batizado nas águas do Rio Jordão. Mateus 3,16 diz: E Jesus, depois de ser batizado, subiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. A água representou o limite que Jesus ultrapassou para que o céu se abrisse. A ação física veio antes da manifestação espiritual. Esse modelo se repete constantemente. Primeiro a água, depois a glória. Primeiro a obediência visível, depois a bênção invisível. Não se trata de água qualquer, mas de um ato com propósito, entrega, consagração e alinhamento com o propósito do céu. No capítulo 2 de João, o primeiro milagre de Jesus aconteceu com água. Os jarros estavam vazios e, ao serem enchidos e apresentados ao responsável pela cerimônia, transformaram-se em vinho. A água respondeu à voz do Criador e se modificou. A água comum, colocada em recipientes dedicados, tornou-se fonte de alegria. Esse gesto em um casamento comprova que onde a água é aplicada com obediência e fé, o que antes era escasso passa a ser abundante. A porta de entrada da casa, quando é lavada com essa compreensão, deixa de ser apenas um espaço físico sem significado e passa a ser um local de mudança, um ponto de milagres. No capítulo 5 de João, perto da Porta das Ovelhas, existia um tanque chamado Betesda, onde doentes aguardavam que a água se agitasse. Quando o anjo descia e agia sobre as águas, o primeiro que entrava era curado. Isso define um princípio espiritual. A água tocada pelo divino gera cura. O movimento da água simboliza o momento certo, o Kairos de Deus, em que quem age com fé recebe restauração. Embora o tanque de Betesda fosse um lugar material, sua essência era espiritual. A fé não estava na água em si, mas no que acontecia quando o céu a tocava. O mesmo ocorre ao lavar a entrada do lar com oração. Declara-se que aquele espaço será alcançado pelo céu, tornando-se um local de renovação. Ezequiel 36, versículo 25, traz uma das declarações mais claras sobre o uso da água como instrumento de purificação espiritual. Deus afirma: vou espalhar sobre vocês água pura, e serão lavados de toda a sua imundície e de todos os seus ídolos. Eu os purificarei. Essa promessa não se restringe ao corpo. Ela aborda ídolos, impurezas da alma e uma contaminação profunda. O meio escolhido para essa limpeza é a água. Quando se passa água na entrada da casa, com essa palavra no coração, não é um ato vazio, mas uma repetição de um princípio eterno. Está se clamando para que tudo o que contaminou e permitiu a opressão seja removido pela ação espiritual de um elemento consagrado. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, a visão final do trono de Deus revela um rio de água viva. O desfecho da história não acontece no deserto, mas à beira de um rio.
A água que flui do trono do Criador simboliza a plenitude da sua vida e presença. O texto diz: Depois me mostrou um rio limpo de água da vida, reluzente como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Essa imagem encerra o ciclo iniciado no Gênesis. A água está presente no começo e no fim da trajetória, sempre como símbolo de renovação, glória e completude. Não é por acaso que o último capítulo da Bíblia traz esse símbolo. Ele existe para lembrar que onde corre a água do céu, existe restauração total. Lavar a entrada da casa não é um gesto meramente estético, mas sim uma profecia ativa. Significa trazer o princípio do Gênesis para o seu ambiente pessoal. É afirmar que ali o Espírito se moverá sobre as águas, que Deus falará, e sua ordem será estabelecida naquele lugar. A água funciona como uma ponte entre o humano e o divino. Ela não substitui a oração, porém a acompanha como uma ferramenta poderosa quando utilizada com entendimento. Não substitui a fé, entretanto, a manifesta. É um meio pelo qual o crente mostra que compreendeu a linguagem do reino. Cada gota aplicada no umbral, cada palavra dita ao lavar, cada versículo declarado durante a purificação é uma declaração de batalha contra a pobreza, a doença, a estagnação. Trata-se de afirmar que aquele local está sob a proteção do Altíssimo. Ali não entra nada sem que seja filtrado pela luz da sua palavra. O ambiente é determinado pela presença do Espírito Santo, e não pelo passado, pelas situações já ocorridas ou pelas tentações que o inimigo tentou semear. Pois a água, quando guiada pela palavra, carrega a autoridade do céu. É por isso que em Hebreus 10, versículo 22, somos incentivados a nos aproximar de Deus com coração sincero e plena confiança na fé, tendo os corações purificados de má consciência e os corpos lavados com água pura. Essa exortação conecta o estado interior com uma ação exterior. Deus não separa aquilo que o homem tenta muitas vezes dividir. O espírito e o físico estão profundamente conectados. A purificação do limiar não é menos importante na ordem divina. Faz parte da consagração do ambiente. Está inserida na linguagem do reino. Não existe espaço neutro. Cada território está sujeito a uma atmosfera específica. Cada porta representa uma fronteira. Cada entrada é uma chance para afirmar domínio espiritual. A água é a ferramenta que Deus tem usado repetidamente para marcar a distinção entre o profano e o sagrado, entre o antes e o depois, entre a opressão e a libertação. Aplicá-la com respeito e convicção na entrada do lar significa alinhar-se com séculos de orientações bíblicas. É tornar visível uma decisão invisível. É selar com ações o que o coração já entendeu. Onde houver água usada com fé, existe a possibilidade de transformação. Onde a água é declarada com palavras, há restauração. Onde o limiar é purificado com oração e autoridade, o ciclo da pobreza é quebrado e o espírito da enfermidade é expulso. Isso não acontece porque o líquido tenha poder, mas porque se tornou um instrumento de obediência. E a obediência, segundo a Bíblia, é mais valiosa que os sacrifícios. Quando o crente age conforme os princípios divinos, a resposta dos céus não demora a vir. A entrada da sua casa pode ser apenas um lugar de passagem ou pode se tornar o limiar da glória. Pode ser uma área ignorada ou se transformar no ponto onde nasce uma nova atmosfera espiritual. A decisão está em suas mãos. Nas mãos de quem compreende que a palavra não é apenas um símbolo inerte, mas sim uma arma viva. O poder se revela. A água, quando está nas mãos de quem obedece, deixa de ser um simples recurso para se transformar em instrumento poderoso.
Sob a orientação de Deus, ela quebra obstáculos, desfaz correntes, cancela maldições e inaugura recomeços. Essa realidade se mantém desde os primórdios, persiste hoje e permanecerá para sempre. Quando se entende a força espiritual presente em cada ato de fé, reconhece-se que as palavras não são meros sons, mas sim veículos de autoridade. A Escritura ensina claramente em Provérbios que a morte e a vida estão ao alcance da língua. Portanto, quando uma pessoa resolve lavar a entrada da sua casa, esse gesto deve estar acompanhado de declarações proféticas. Não se trata de repetir frases sem significado, e sim de afirmar com convicção a verdade divina sobre o espaço que está sendo purificado. A limpeza só atinge sua plenitude quando é acompanhada pela palavra. Cada oração deve se tornar uma espada. Cada declaração, uma chave que abre os céus e fecha todas as portas para o adversário. O crente que compreende isso ora não com insegurança, mas com a certeza de que suas palavras, respaldadas pela palavra de Deus, têm autoridade para ligar e desligar, fechar e abrir, afastar e estabelecer. Jesus afirmou que o que for ligado na terra será ligado nos céus, e o que for desligado na terra será desligado nos céus. Essas palavras revelam o poder inquestionável dado a nós. Essas palavras não foram dirigidas a um grupo específico de líderes, mas sim a aqueles que creem. Esse poder de ligar e desligar deve ser exercido vindouro do limiar da casa, o ponto onde o mundo exterior se conecta com o espaço espiritual do crente. Ao limpar a entrada, não basta apenas higienizar. É fundamental declarar. É necessário abrir a boca com autoridade e proferir o que Deus já afirmou. Dizer que aquela casa está sob a proteção do Altíssimo, que nenhuma praga atingirá aquele lugar, conforme está escrito no Salmo 91, versículo 10. É preciso afirmar que a paz de Cristo governa aquele lar, que todo espírito contrário é expulso, que a presença de Deus é bem-vinda para sempre. A oração não é um mero ritual, é uma batalha. E as declarações proféticas são projéteis espirituais contra tudo o que tentou se estabelecer sem permissão divina. Assim como Deus criou o universo com sua voz, nós, feitos à sua imagem, recebemos uma parte dessa capacidade criativa através do poder das nossas palavras. Por isso, devemos declarar com convicção, repetir as promessas, proclamar os versículos e falar com autoridade em nome de Jesus. Cada palavra que sai do coração alinhado com Deus tem influência no invisível. Ao unir água, fé e palavra, o que parecia imutável começa a se transformar. As portas que estavam fechadas se abrem, os ciclos se quebram e o ambiente muda. Isso não acontece pela intensidade da voz, mas pela certeza que carregamos ao falar. A verdade que está sendo declarada opera assim o reino divino. É dessa forma que a luz avança e que a escuridão recua. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. No entanto, quando essa porta foi aberta pela sua mão, também é exigida fidelidade para que ela permaneça firme. A purificação espiritual da entrada do seu lar não é um ato isolado, mas sim o começo de um novo modo de viver. Cada passo dado até agora, limpar, declarar, consagrar, é o início de uma transformação dentro da sua casa. Porém, a continuidade dessa bênção não depende apenas de um ato único, mas sim de um compromisso constante com os princípios de santidade, obediência e vigilância. Assim como um altar precisava manter o fogo aceso diariamente, a atmosfera espiritual da sua casa deve ser nutrida com regularidade. A bênção não se mantém pelo gesto inicial, mas pela presença constante de Deus, dia após dia.
Em Deuteronômio 11, versículo 20, o Senhor ordena ao seu povo gravar suas palavras no coração, nas mãos, nas portas e nos umbrais da casa. Essa atitude não era decoração religiosa. Era um sinal visível de quem governava aquele lugar. Uma marca permanente que indicava que o lar estava em sintonia com o reino. Não bastava apenas ter recebido a lei no Monte Sinai. Era necessário lembrar dela, proclamá-la e vivê-la. Do mesmo modo, uma casa que foi libertada do domínio da pobreza e da enfermidade precisa ser mantida nesse estado por meio de uma dedicação constante e fiel aos princípios que sustentam essa libertação. A rotina diária de oração, gratidão, vigilância e consagração transforma cada manhã em uma chance renovada para proclamar que aquele lugar permanece sob pacto com o Deus Supremo. Jesus explicou que não basta apenas livrar uma casa das influências espirituais negativas. É necessário preenchê-la com sua presença. Caso contrário, os velhos inimigos retornam com maior intensidade. Em Mateus 12, 45, é relatado que o espírito impuro, não encontrando descanso, volta ao lugar de onde saiu. E ao ver que está vazio, traz consigo outros 7 piores. Essa advertência não tem o objetivo de causar medo, mas de despertar a conscientização. Quando Deus purifica, transforma e consagra um ambiente, essa área deve ser mantida e protegida. Não se deve retornar às palavras que antes amaldiçoavam, nem aceitar o retorno da desordem, da murmuração ou do pecado escondido. Cada aspecto do ambiente espiritual tem que estar sintonizado com o caráter do Deus que escolheu habitar ali. Manter a porta aberta para a bênção divina significa andar em retidão, não exigindo perfeição humana, mas vivendo em constante entrega. Significa fechar o acesso àquilo que fere o espírito e abrir diariamente as palavras, ao louvor, ao perdão e à verdade. Em José, capítulo 24, versículo 15, encontramos uma das maiores declarações do Antigo Testamento. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa não foi apenas uma fala pública sem fundamento, mas uma decisão firme de estabelecer um modo de vida focado na vontade de Deus. Essa escolha define a jornada diária da fé. É aquilo que preserva a atmosfera espiritual pura e serena. Não basta expulsar as trevas. É fundamental manter a luz acesa. O apóstolo Paulo incentivou os fiéis a não se conformarem com este mundo, mas a transformarem-se por meio da renovação da mente. Em Romanos 12, verso 2, aprendemos que essa renovação é essencial para perceber a boa vontade de Deus. Isso quer dizer que apenas uma casa guiada por um pensamento renovado pela palavra pode cumprir o propósito divino. A renovação deve acontecer diariamente. Tal como o maná que caía todas as manhãs no deserto, o coração do crente necessita alimentar-se constantemente do pão espiritual que sustenta o ambiente do seu lar. Um lar conduzido pela presença de Deus é aquele que respeita seus princípios, inclusive no dia a dia, onde tudo o que se ouve, vê e fala está dedicado a Ele. O limiar que antes foi purificado deve permanecer um portal de honra, jamais de esquecimento. A manutenção espiritual não consiste em rituais vazios, mas em perseverança, em entender que Deus não habita apenas onde é visitado, mas onde é recebido permanentemente. Quando a entrada foi lavada, selada e consagrada, não pode mais ser tratada como um espaço comum. Trata-se do limite do sagrado, a barreira que protege o que o inimigo jamais poderá tocar. E enquanto essa porta estiver sob pacto, a escassez não encontrará solo.
As doenças não terão acesso e a bênção continuará fluindo tal qual um rio sem fim. O trono de Deus representa uma transformação verdadeira e espiritual que vai além de simplesmente limpar um espaço físico, pois tudo começa no coração, que escolhe alinhar-se com a ordem divina. Lavar a entrada da sua casa foi apenas o primeiro sinal visível de uma realidade muito mais profunda. Deus está te convidando a implantar uma cultura de autoridade espiritual no seu lar. Uma cultura que não depende do que você sente, mas sim do que acredita e decide afirmar com cada atitude diária. Ao assumir essa postura, você não está somente renunciando à pobreza e à enfermidade, mas posicionando-se como guardião do território confiado pelo céu. Cada lar pode ser um campo de batalha ou um altar, e cada decisão influencia o ambiente, enquanto cada fronteira consagrada cria uma barreira intransponível para o inimigo. O que foi ativado não é apenas uma limpeza física, e sim um padrão profético para governar a casa conforme os desígnios celestiais. O seu limiar já testemunhou essa transformação, e agora será o início de uma existência em que o controle espiritual não será cedido por negligência, mas exercido com firme convicção. A atmosfera do reino não depende de emoções passageiras, e sim da estrutura espiritual que se mantém sólida quando você faz da sua casa um local onde a presença de Deus é o alicerce e não uma visita ocasional. Este processo não foi um ato simbólico, e sim uma ordem e uma declaração espiritual que ressoará toda vez que você entrar ou sair. Pois de agora em diante, a entrada da sua casa não será apenas uma simples passagem. A passagem para o interior representa uma lembrança clara de que foste chamado para viver sob uma autoridade divina. Ali foi marcado um divisor de águas. O que começou como um gesto simples transformou-se em uma declaração vinda do céu. Essa mensagem continuará ecoando toda vez que pisares naquele limiar. Não como quem teme o que está por vir, mas como quem avança, confiando que onde a luz entra, as trevas não têm como permanecer. A sensação de proteção e esperança enche o coração ao lembrar desse momento sagrado. Cada passo dado naquele espaço é um testemunho vivo da presença divina que guia e transforma. O coração se enche de coragem, sabendo que essa jornada é abençoada e segura.